Agora que o carnaval passou, ligue o modo cansado e tenha muito mais resultados ainda este ano. Nesse vídeo eu quero te mostrar porque agora, depois que o carnaval passou, é o melhor momento para você colocar em prática as suas metas 2026 ou as suas metas, sei lá quando você está vendo esse vídeo. Por que agora, depois do carnaval, é o melhor momento? Por que o modo cansado? Ele vai te dar muito mais resultado e no final do vídeo, 4 passos básicos para você implementar ainda hoje o modo cansado nos seus objetivos. E quando eu penso sobre isso, eu lembro quando eu era criança, minha mãe me dizia: filho, o melhor dia para começar um projeto é na quarta-feira. E eu achava que trem estranho. Pô, tem que ser na segunda-feira, a semana, né? A gente descansa sábado e domingo e começa na segunda-feira as coisas. Vai começar na quarta-feira por causa de quê? Eu não conseguia entender bem o motivo disso. E hoje eu entendo e eu vou te explicar nesse vídeo. Essa que é a ideia do vídeo. E da mesma forma que essa lógica de começar as coisas na quarta-feira, é a mesma lógica porque é melhor começar depois do carnaval do que no início do ano. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar. Todo projeto ou todo hábito que a gente quer construir, ou todo projeto que a gente vai precisar, que a gente quer implementar, a gente vai precisar de uma quantidade substancial de horas de voo, horas de trabalho. Por exemplo, minha meta para 2026 é botar o shape. Você não vai botar o shape de um dia para o outro. Você vai precisar ali de um acúmulo de horas de trabalho nisso. Qualquer projeto que a gente pensa, né, quando a gente pensa assim, minhas metas para 2026, geralmente são metas, são hábitos ou são projetos que vão demandar uma grande quantidade de trabalho, de horas, né, que não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. Agora pense, durante o ano a gente tem basicamente duas formas, dois modos que a gente está: o modo eufórico e o modo cansado. O modo eufórico, ele consegue fazer tudo, ele enfrenta adversidades, ele não se cansa facilmente, ele consegue fazer um tanto de coisa de uma vez só, uma tanto de tarefa, ele está empolgado, ele está motivado. E o modo cansado é o modo que a gente geralmente fica a maior parte do tempo. Aquele modo que você vai dar uma procrastinada, dar uma enrolada, você olha aquela coisa grande, você já dá uma desanimada, já quer deixar para depois. Acontece que durante o ano, né? Agora é o segundo ponto, a gente vai ter mais tempo, a gente fica mais tempo no modo cansado do que no modo motivado, do que no modo eufórico. E aí a gente então parte para o terceiro ponto. Se a gente fica mais tempo no modo cansado, faz mais sentido a gente planejar as nossas metas no modo cansado do que no modo motivado. Porque a gente vai ficar a maior parte no tempo no modo cansado. Se a gente ficar a maior parte do tempo no modo cansado, a chance da gente conseguir acumular mais horas de trabalho, mais horas de voo, é justamente fazendo aquilo ali no modo cansado e não no modo motivado. Quando a gente pensa por esse ponto de vista, o modo motivado, na verdade, atrapalha, ele mais atrapalha do que ajuda. Porque no modo motivado, a gente cria metas irreais. A gente superestima a nossa capacidade. A gente acha que a gente consegue fazer um tanto de coisa. Então, por exemplo, várias vezes eu escuto no início do ano metas extremamente ousadas, do tipo: vou botar o shape. O que você vai fazer? Não, esse ano eu vou correr 4 vezes por semana, vou fazer crossfit 3 vezes na semana, vou ir na academia 6 vezes na semana, vou fazer uma dieta super restritiva. A pessoa está fazendo esses planos todos nessa altura de meta, como é que a gente pode chamar isso aí? Na euforia aí da virada do ano, na euforia do novo ciclo. E aí na euforia ela cria uma coisa muito superestimada. Ela vai conseguir fazer isso? Certamente não. Quantas metas você já fez ali na euforia do ano, da virada do ano, e você conseguiu cumprir? Quantas metas as pessoas ao seu redor, você vê elas colocando metas muito ousadas, absurdas, quantas elas conseguem cumprir? Essas metas acabam sendo a gente não consegue alcançar essas metas. E aí, isso aí dá um efeito negativo. Porque a pessoa geralmente pensa assim, ela começa,
vai lá uma semana, 2 semanas, do jeito que ela botou ali, 3 semanas já começou a cansar, já está cansado, aquele estado de euforia já passou, o modo cansado já ligou, a pessoa já está cansada e ela vai e fala assim, não vou hoje não. Aí ela não vai um dia, não vai outro, e aquela meta era uma coisa muito impossível dela manter. Então, como ela não consegue manter 1, 2, 3 dias, daqui a pouco ela larga para lá. Fala, já que eu não consigo fazer, vai lá, então vou chutar isso aqui. Aí vai lá e não faz nada. Porque o nosso cérebro meio que funciona assim. Ele não lida bem com esse feedback negativo. Então, assim, não consegui fazer, tá, vou largar para lá. Por quê? Porque ele não quer ficar se decepcionando. Ele não quer que você fique se decepcionando. Então a meta está lá no alto. Você sabe que você não vai conseguir manter aquilo ali. Você também não quer fazer nada aqui embaixo, porque senão você vai sentir que você não está fazendo o que você deveria ter feito, o que você deveria estar fazendo. Então, se você não vai gastar energia para fazer isso aqui e não ter a sensação de fazer o que está fazendo, é melhor não gastar energia, é melhor não fazer nada. Então você vai lá e não faz nada. E aí você passou o ano inteiro sem botar o shape, por exemplo. Então, nesse ponto de vista, as metas de início de ano, elas mais atrapalham do que ajudam, porque elas estão ensoberbecidas da euforia do ciclo novo. E aí, agora que a gente já tem aí mais de 50 dias que o ano começou, agora sim o carnaval passou, agora começa o ano pro brasileiro, né? Agora que já passou essa euforia, agora que já passou essa questão do novo ciclo, agora é uma hora bacana, que a gente já não está mais nesse estado de superestimar as metas. Agora a gente já baixou um pouco a poeira, então agora é um momento bacana para a gente ir lá e estipular nossas metas. E aí como que vai ser bacana da gente fazer isso? A gente programando essas metas para o modo cansado, porque com o modo cansado a gente vai acabar acumulando mais horas de trabalho nesse projeto, nessa meta, nesse hábito. Acumulando mais horas de trabalho, a gente vai ter maior chance de sucesso. Então a gente vai ter muito mais resultado. Vai ter muito mais resultado planejando as coisas para um modo cansado do que para um modo eufórico. No modo eufórico, provavelmente você não vai conseguir fazer nada. No modo cansado, mesmo que você faça pouco feito todo dia, ao final do ano vai representar muita coisa. Então, um exemplo que eu vi do Elton Luiz que eu sempre gosto de dar. Agora, acho que é 20 páginas. Se você lê 20 páginas por dia, no final do ano você leu 15 livros. A média do brasileiro são 2 livros por ano. O que é 15 páginas? É uma coisa pequena. Né? Então, assim, o pequeno feito todo dia, a gente superestima o que a gente pode fazer no curto prazo, principalmente se a gente está eufórico, e subestima o poder do longo prazo. O pouco feito todo dia vai dar muito resultado no final do ano. Então, o modo cansado ele vai te dar isso. Ele vai te dar um pouco todo dia e com constância. Porque você não vai planejar uma meta inalcançável aqui, que você vai pensar assim, pô, se para eu fazer só um pouquinho, gastar energia e falhar na minha meta, eu prefiro nem fazer. Aí você não faz nada. Agora não, essa meta está aqui embaixo. Ela gasta tão pouca energia de ativação que você fala assim, só isso, vou fazer. E aí você faz. Amanhã, só isso? Vou fazer, então você faz. E aí no só isso, vou fazer, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí quando você vê no final do ano, você foi lá e fez muito mais. E se você fez mais, você acumulou mais horas de trabalho, você tem mais resultado. Simples assim. Então, quais são os 4 passos básicos agora para a gente poder ligar o modo cansado e ter muito mais resultado? Primeiro é pensar, escrever suas metas. Vamos escrever assim, de forma ampla mesmo. Eu quero botar o shape, eu quero ficar rico, quero, sei lá, quero melhorar minha vida espiritual, vamos supor. 3 metas assim bem amplas. Depois que você estabeleceu esse norte, essas metas amplas aqui, metas seriam metas de tipo de longo prazo, né? Seria só para a gente ter um norte do que a gente vai pensar em seguida. Agora, em seguida, para cada uma dessas que você colocou, você pensa, tá, o que eu posso fazer no modo cansado? Que mesmo que eu tenha um dia bem cansativo, eu consigo fazer? Pensa, o que eu consigo pausar o vídeo aqui agora e fazer? Se você consegue pausar o vídeo agora e fazer, é uma coisa que é provável que você consiga fazer em qualquer momento. Então, vamos supor,
Vou colocar aqui que eu vou fazer 5 minutos de exercício. 5 minutos de exercício. É uma coisa que eu consigo pausar aqui e consigo fazer? É plausível. Num dia que eu estou muito cansado, que eu estou cheio de demanda, que eu estou cheio de problema e tal, eu consigo fazer 5 minutos de exercício? Consigo. Consigo fazer 5 minutos de exercício. Tá. 5 minutos de exercício. Se eu fizer 200 vezes no ano, vão dar 1000 minutos. 1000 minutos é muito mais tempo de exercício do que nada. Vamos supor, quero ficar rico. Então, para ficar rico, eu vou ter que me desenvolver. Para eu desenvolver, eu vou colocar que eu vou ler uma página. Vou ler uma página por dia. E aí vou estabelecer que vou ler uma página. Se eu ler uma página por dia, a gente não tem mais 365, né? A gente tem mais ou menos uns 300 dias. Vou ler 300 páginas ao final do ano. Ao final do ano vou ter lido um livro. Tá bom, um livro é muito mais do que nada. Às vezes eu não estou lendo nada. E do ponto de vista de melhorar minha questão espiritual, vou orar um Pai Nosso. Consigo parar aqui agora e orar um Pai Nosso? Consigo. No dia que eu estou muito cansado e o dia tá louco e tal, eu consigo parar para orar um Pai Nosso? Consigo. Então, tá bom, vou orar um Pai Nosso. Observe que são metas pequenas. Qual que é a ideia das metas pequenas? É justamente você colocar aqui um nível de ativação tão baixo que você olha e fala assim, só isso? Vou fazer. E aí você faz, e aí você cumpre a sua meta. E aí você dá a oportunidade de você permanecer mais um pouco naquela atividade, porque é mais difícil a gente iniciar do que a gente permanecer na atividade. Então, se eu falo assim, vou fazer 1 hora de academia, talvez eu procrastino. Agora, se eu pensar assim, vou fazer só 5 minutos de exercício, vou lá e faço. Pode ser que ao final desses 5 minutos você fale assim, tô de boa, tô gostando. Você já está na atividade. Vou fazer mais 5 minutos, vou fazer mais 10 minutos. Então, alguns dias você vai fazer só 5 minutos e tá beleza. Outros dias você vai querer fazer mais. E aí você vai lá e faz 10 minutos, faz 20 minutos. Aí teve um dia que você sua meta é ler uma página. Mas tem dia que você vai falar assim, não, tá tão agradável a leitura, tá de boa, tô gostando, quero ler 5, quero ler 10. Às vezes, se a sua meta fosse ler 10 páginas, você ia falar assim, vou não. É mais difícil começar uma atividade do que permanecer na atividade. Mas se a sua meta vou ler só uma página, você vai lá e lê. Então, estabeleça metas que você consiga fazer mesmo no dia cansado, porque o nosso dia já é atribulado, já é cheio de problema. E se você não colocar essas pequenas metas que vão te levar são coisas importantes na sua vida, você vai fazer só o que é urgente. Fica fazendo só o que é urgente, vai ficar só correndo atrás do tempo, é problema o tempo inteiro, toda hora chega mais problema pra gente resolver. Quando você vê, o dia acabou e você não fez nada para você. Agora, se você coloca essas pequenas pílulas, você consegue parar 5 minutos no dia e fazer alguma coisa mínima, mas que ao final do ano vai somado, vai dar muita coisa. Então o primeiro passo era estabelecer ali objetivos gerais, objetivos de longo prazo. O segundo passo é pensar o que eu posso fazer estando cansado. Qual que é a mínima coisa que eu posso fazer? A mínima coisa. Você vai lá e estabelece essa meta. Então agora a gente tem mais ou menos uns 300 dias até o final do ano. Então vamos colocar aí que eu vou fazer 200 dias, 150 dias. Então você não vai colocar que você vai fazer todo dia também. Porque se você falar que você vai fazer todo dia, aí você volta naquele ciclo, né? Um dia que você perdeu, você fala assim, já não bati essa meta lá mesmo, deixa pra lá. Põe na metade dos dias, põe aí 150 dias. Vou fazer então, esse é o terceiro passo, né? Você vai planejar, vou colocar lá. Vou fazer 150 treinos de 5 minutos. Vou fazer 150 leituras de uma página. Vou fazer 150 orações do Pai Nosso. Pronto. Tá aquilo ali, a sua lista de mini metas para você fazer. E aí, qual que é o quarto passo? O quarto passo é você executar e dar o check. Você faz, somente você anota no caderninho, lá, pega uma página, a primeira página do caderninho talvez, anota ali suas metas, e aí toda vez que no início do dia você olha aquilo ali, faz ao longo do dia, depois no final do dia você vai lá e marca qual que você fez. Por quê? Porque esse negócio de você marcar, pelo menos assim, no aplicativo eu já tentei, aplicativo de celular, não funciona igual você escrever. Você pegar e dar o check, eu não sei que mágica tem nisso, mas isso aqui ativa um mecanismo de recompensa no nosso corpo
que no celular não é igual. Você dá o check ali, não é igual você pegar o papel e dar o check. Você vai lá e dá o check do dia ali. E aí esse check ali, ele dispara um mecanismo de recompensa que vira uma forma de você gamificar suas metas. Você gamifica suas metas e aí você vai se motivando a continuar naquilo ali só para você ganhar o check. Só para você ganhar o check. É como se fosse um artifício. E aí então funciona de duas maneiras, né? Você vai dar o check ali, você vai completando as suas metas, você vai vendo ali o tanto que você já foi feito ao longo do ano, e isso vai te motivando a continuar. Dar o check te motiva a continuar também. E aí você está vendo que uma coisa está ficando para trás. E aí você faz o quê? Você reprograma. Pô, assim, ó, nota, essa aqui eu estou deixando de lado. Então vou começar a dar uma prioridade nessa aqui, porque essas outras aqui já estão cheias de check e essa aqui tá ficando com menos check. Então você consegue equilibrar ali suas metas ao longo do ano. E, além disso tudo, como é uma coisa muito pequena, você se dá a oportunidade de entrar facilmente na tarefa e aí depois você decide. Se você fizer só aquilo ali, tá bom, mas você pode continuar e fazer um pouco mais. E assim, ao longo do ano, você vai ter acumulado muito mais horas de trabalho naquelas metas que são importantes para você. Você não gastou seu tempo só fazendo coisa urgente, você gastou um pouquinho do seu tempo fazendo coisa importante, mas um pouquinho feito todo dia ao final do ano vai dar muito mais resultado. Então, é por isso que minha mãe falava, né? Ah, na quarta-feira é o melhor dia para programar. A lógica é, o melhor dia para programar também as metas do seu ano é depois do carnaval. É depois que já passou essa euforia de início de ano. Porque a euforia mais atrapalha do que ajuda. A gente cria metas irreais, não consegue cumprir essas metas e acaba não fazendo nada. Agora a gente faz o que é modo cansado. Por quê? Porque a maioria do ano, a maior parte do ano, a gente está no modo cansado. No modo cansado, então, a gente consegue acumular muito mais horas de trabalho. Mais horas de trabalho significam mais resultados. Então, essa que é a lógica da gente ligar o modo cansado na programação das nossas metas. E aqui eu passei 4 passos básicos para a gente poder fazer isso. Simplesmente você vai pensar em metas de longo prazo, que vão ser o norte. Vai pensar o que você pode fazer quando você está muito cansado, qual que é a mínima coisa que você pode fazer. Você vai escrever essas coisas no caderninho e por fim você vai fazer. Você vai cumprir suas metas dando um check lá diário para poder criar esse mecanismo de gamificação, para criar esse controle, para criar essa motivação intrínseca que acontece nesse processo. Então é isso, queria aproveitar essa oportunidade que agora passou o carnaval para trazer esse vídeo aqui para vocês. Se curtiu, dá um joinha aí, se inscreve no canal, aqui a gente está lançando vídeos toda semana. A gente está conseguindo manter uma média aí de 5 a 6 vídeos. Como? Usando exatamente essa estratégia aqui que eu falei com vocês. Eu estou usando aqui para poder fazer, para lançar vídeos. Então estamos lançando aí no canal de 5 a 6 vídeos aí por semana. Então se inscreva, ative as notificações para você poder ficar ligado. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário de você quer que a gente traga um vídeo a respeito disso, deixe aqui nos comentários. Muitos dos vídeos são frutos exatamente dos seus comentários. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe todos vocês, que tenham um excelente ano, que esse ano você consiga cumprir todas as suas metas. Tamo junto e até a próxima.